Olá, meus irmãos, boa noite. Mais uma vez estamos reunidos para podermos estudar mais sobre o nosso Mestre Jesus. Os estudos da noite de hoje vão ser conduzidos pela nossa irmã Verônica Azevedo da FEAC e o tema será integridade. Que possamos estar unidos em nome de Jesus e vamos aproveitar ao máximo os estudos da noite de hoje. De antemão, muito obrigado pela presença de todos vocês. Fiquemos todos com Deus. Alô, amigos e amigas da Casa Espírita Allan Kardec de Matias Barbosa. É com muita alegria que estou aqui hoje para conversar com vocês. Nós estamos aí um tempinho sem nos encontrarmos por causa da pandemia. Então, esse encontro virtual serve para matar um pouquinho a saudade. Eu agradeço muito pelo convite, tenho um carinho muito grande por essa casa, que sempre me recebe tão bem. E vamos pedir a Deus, né, que nos ajude a enfrentar essa situação para que em breve possamos nos encontrar pessoalmente. Vamos então rogar a paz do nosso Mestre e amigo Jesus, para que Ele possa nos envolver neste momento, pacificando a nossa mente e o nosso coração, para que possamos sintonizarmos na frequência sublime do amor. E que Jesus e essa falange de espíritos amigos possam derramar sobre o nosso planeta Terra bênçãos de luz, de paz e de amor. Bem, o tema que eu escolhi para a gente pensar um pouquinho hoje, conversar, é uma virtude que tem andado meio escondidinha por aí, né? Que a gente não tem esbarrado muito com ela, que é a integridade. Você se considera uma pessoa íntegra? Será que eu me considero uma pessoa íntegra? Quando nós pensamos em integridade, a imagem de quem vem à tela dos nossos pensamentos? Você conhece alguém que você pode afirmar, fulano é íntegro? E aí, para a gente conversar um pouquinho sobre isso, eu trouxe aqui um pequeno trecho que foi escrito por Daniel Araújo Lima. E ele vem descrever para a gente alguns aspectos da integridade que vai nos ajudar nessa nossa reflexão. E no finalzinho do texto, ele vai dizer quem ele acha que se enquadra nessas qualidades. Então vamos lá. Ele diz assim: integridade é qualidade do que é íntegro, de uma probidade absoluta, honesto, incorruptível, imparcial. O homem íntegro não está dividido em si mesmo, e não há nele nenhuma distância entre o pensar, o sentir e o agir, porque ele é uno. O homem íntegro não disputa, pois a sua parte mais importante, que é o espírito, comanda as paixões e as submete à razão e ao bom senso. Ele não se agasta com as provocações que lhe chegam do exterior, porque é guiado pela consciência sempre reta. A mansuetude que caracteriza o viver de um homem íntegro é poderosa força de atração, de convencimento. Foi a integridade de Allan Kardec que fez acreditadas as suas obras. Então, olha só de quem que ele está falando, meus irmãos, minhas irmãs. Do nosso querido codificador Allan Kardec. Esse pequeno trecho está inserido num livro chamado Sabedoria Espírita, Aprendendo a Viver Melhor com Allan Kardec. Eu acredito que todos nós que somos estudiosos da doutrina espírita
concordamos com essas características do codificador que ele nos traz. Em várias passagens da vida de Allan Kardec, nós nos deparamos com essas qualidades descritas nesse texto. E diante disso que eu acabei de ler agora aqui pra gente, eu fico a pensar, será que eu me enquadro nessas qualidades? Você se enquadra? Será que nós estamos nos esforçando para agirmos de acordo com esses traços que ele define? Ou nós ainda estamos muito longe disso? Vamos então relembrar alguns dos pontos ressaltados por ele, para que a gente possa perceber aonde nós estamos, se próximo dessa integridade ou se ainda um pouco afastados dela. Ele então nos diz o seguinte: não há nele, no homem íntegro, nenhuma distância entre o pensar, o sentir e o agir. E o que isso significa? Isso se chama coerência. Aquele que pensa, sente e age da mesma forma, né? É uma pessoa que tem coerência. Então a coerência é uma característica da pessoa que é íntegra. E nós estamos longe, né, de sermos coerentes. Concordam comigo? A gente pensa uma coisa e fala outra, aí a gente fala uma coisa e faz outra completamente diferente. Nós encontramos pessoas que afirmam fumar faz mal à saúde, mas fumam. Que falam devemos respeitar o próximo, mas desrespeitam. Afirmam que são um poço de paciência, mas diante da primeira contrariedade põe tudo a perder, vira uma fera. E aquelas que afirmam até com uma certa veemência: eu não sou racista. Mas se a filha ou filho aparece com alguém da sua relação e diz que quer noivar, casar, enfim, e esta pessoa é de cor de pele diferente da nossa, será que aceitamos realmente, sem embaraço nenhum? Então, como que nós estamos agindo com essa nossa coerência no dia a dia? Para ser uma pessoa íntegra, nós precisamos pensar, precisamos sentir e precisamos agir do mesmo jeito, com coerência. Está tudo dentro do mesmo pacote, sem divergências e sem contradições. E quantas pessoas nós conhecemos que agem assim? Nós agimos assim? E aí eu lembro aqui de uma situação enfrentada por Gandhi. Eu acredito até que vocês conheçam essa história, quando uma mãe implora para que Gandhi peça ao seu filho para que ele pare de comer açúcar. E aí Gandhi pede a essa mãe que traga o filho 2 semanas à frente. E 2 semanas depois ela volta com a criança. E nesse dia, então, Gandhi, olhando bem fundo nos olhos do menino, fala para ele: não coma mais açúcar, faz muito mal à saúde. A mãe, então, fica muito agradecida pelo conselho, mas ao mesmo tempo perplexa, e indaga a Gandhi: o senhor não poderia ter dito isso para o meu filho há 2 semanas atrás, quando eu estive aqui? E Gandhi disse para ela: minha senhora, não, porque há 2 semanas atrás eu também consumia açúcar e eu não posso exigir dos outros aquilo que eu não pratico. Caramba, que exemplo, não é mesmo? Qual tem sido então o nosso grau de coerência diante desse exemplo? Deixar de comer para dar um conselho a alguém que ele nem conhecia, mas para ser
íntegro, para ser coerente, ele fez isso. Outra frase do Daniel Araújo Lima: o homem íntegro não disputa. É mesmo, né? Disputar para quê? Disputar com os outros, com aqueles que estão ao redor? Não, só se for para disputar com ele mesmo. Porque a pessoa íntegra, ela reconhece suas limitações e ela reconhece os seus avanços. Então ela sabe aonde está melhorando e aonde não está, porque o nosso encontro tem que ser com a gente mesmo. Não dá mais para a gente perder tempo com disputas com outras pessoas. O que nós estamos precisando é nos melhorarmos, nos aperfeiçoarmos, nos conhecermos mais. E para que a gente possa fazer isso, a gente tem que disputar com a gente mesmo. Então a Verônica de hoje com a Verônica de ontem, de uma semana atrás, de um mês atrás, de um ano atrás, melhorou? Estacionou? Como é que está a situação? Então é essa que tem que ser a disputa interna e não externa. E diante disso, Kardec também foi íntegro nesse aspecto, porque logo depois da publicação do Livro dos Espíritos, em 1857, Allan Kardec recebeu muitas críticas, favoráveis e outras não tão favoráveis assim. Muitas cartas que ele recebeu. Quem teve a oportunidade de ver o filme, tem uma cena dessa. O chão repleto de cartas, a mesa com pilhas imensas de cartas que ele recebia de todo canto. Muitas pessoas batendo na sua porta também, querendo explicações, querendo contar das suas experiências. Então a doutrina espírita teve uma projeção que não era nem esperada. E diante disso, as acusações também chegaram. Os jornais parisienses começaram a veicular artigos furiosos, verdadeiras críticas severas à doutrina espírita, e também não poupavam a honra ou o caráter, a vida privada de Allan Kardec. Então o bombardeio foi de todos os lados. E Kardec então sentiu a necessidade de ter um meio de comunicação mais próximo com as pessoas. Ele queria responder às cartas que ele recebia, os exemplos, as experiências que as pessoas estavam narrando para ele. Não para responder às críticas, né? Ele até respondeu algumas. Mas aí ele percebeu que precisava de um meio mais rápido para poder relatar assuntos pertinentes à doutrina espírita, porque entre o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médios, que foi o segundo obra da codificação, teve um intervalo de 4 anos. Então, nesses 4 anos, ele não ficou parado. Várias outras coisas foram sendo produzidas. Então, ele publica o Livro dos Espíritos em abril de 1857 e quase um ano depois, em janeiro de 1858, ele coloca ao público o primeiro fascículo da Revista Espírita, que é uma revista mensal. A sua publicação era por mês. Hoje, se a gente for adquirir a Revista Espírita, a gente vai comprar um livro por ano. Então tem lá 1858, de janeiro a dezembro, todos os exemplares com todos os artigos. Então no primeiro fascículo de janeiro de 1858, logo na introdução, Allan Kardec já vai estabelecendo quais seriam as diretrizes daquele fascículo. E ele diz assim: como nosso fim é chegar à verdade, acolheremos todas as observações que nos forem dirigidas e tentaremos, tanto quanto nola permita o estado dos conhecimentos adquiridos, dirimir as dúvidas e esclarecer os pontos mais obscuros. Nossa revista será, assim, uma tribuna livre, em que a discussão jamais se afastará das normas da mais estrita conveniência. Numa palavra, discutiremos, mas não disputaremos. Olha que coisa sensata. Então as ideias podiam chegar até ele. No âmbito das discussões, elas poderiam acontecer.
dentro de argumentação, dentro de razão, racionalidade, né? Sem futilidade, sem inutilidade, sem aspereza. Então o critério da revista era esse, era uma fonte de comunicação, de discussão da revista espírita de assuntos pertinentes ao espiritismo, mas não disputar se é a melhor doutrina, se é a maior, se são as pessoas mais capazes, os espíritos. Não tinha nada disso, nem precisa, né? Porque a doutrina por si só já traz em todo o seu corpo doutrinário tudo aquilo que nós necessitamos, espíritas ou não espíritas. Outra frase trazida pelo Daniel Araújo Lima é que o homem íntegro comanda as paixões e as submete à razão e ao bom senso. E isso é fantástico. Por quê? Na Gênese, no 3º capítulo da Gênese, Allan Kardec fala sobre inteligência, instinto e paixões. E ele vai falar que as paixões, elas são volumosas, elas são intensas. Então elas precisam ser controladas para que tenham um fim positivo. Porque aquelas que são incontroladas, elas podem atingir um fim negativo. Por quê? Porque elas estão sem controle. Então ele ainda fala lá assim: as paixões são dominadas pelo esforço da vontade. E o que o autor está dizendo aqui? Que Allan Kardec era movido pela paixão, por aquilo que ele conheceu, pelas informações que os espíritos traziam, pela divulgação dessa doutrina para o maior número de pessoas, para que tomassem conhecimento daquilo. Só que era uma paixão íntegra, porque ela era comandada, ela era dominada por quem? Pela sua própria razão e pelo bom senso. Porque se ela não é controlada, a paixão, a gente acaba metendo os pés pelas mãos. Então é necessário que tenha esse limite, essa dosagem. E ele fazia bem isso. E aí quando a gente fala que elas são submetidas à razão e ao bom senso, de quem que nós lembramos com essa expressão bom senso? Camille Flammarion, amigo de Allan Kardec, e que no momento do sepultamento do codificador, do seu discurso de despedida de Allan Kardec, Camille Flammarion fala no meio do discurso que Allan Kardec é o que ele sempre o chamou de o bom senso encarnado. Então, agir com bom senso caracteriza também a integridade de uma pessoa. Outra frase: não se agasta com as provocações que lhe chegam do exterior. Então, em nenhuma parte da biografia de Allan Kardec nós encontramos um traço de rancor ou de revolta, recriminação, aqueles que endereçavam a ele críticas mais ferrenhas, mais ácidas. Muito pelo contrário, ele compreendia essas pessoas, a razão dessas pessoas fazerem isso, e ele procurava focar a sua atenção não nesses, mas naqueles que o incentivavam, naqueles que diziam: continuem, vá em frente, isso me ajudou, isso foi bom para mim, né? Inclusive tem aquele caso da pessoa que ia se jogar da ponte, e no parapeito da ponte ali tinha um exemplar do Livro dos Espíritos. A pessoa leu e a leitura do livro a fez mudar de ideia e ela não optou mais pelo suicídio. E ela envia aquele livro já gasto pelo uso, que foi encontrado na ponte, para Kardec com uma dedicatória, dizendo que aquele livro havia salvado a vida dele, que Kardec continuasse fazendo o que estava e que ele desejava que salvasse a vida de outras pessoas também. E chega numa hora que Kardec estava assim para baixo, o que era natural, porque você se propõe a um projeto e é bombardeado, é humano de você ficar um pouco deprimido, aborrecido, chateado. Mas mesmo nesses momentos ele não perdia sua integridade. Então, quando ele precisava
responder aos seus críticos, e ele utilizava isso, a Revista Espírita, não era uma coisa corriqueira, mas em alguns momentos ele fazia isso. Ele usava de muito respeito com seus opositores, muita classe, muita elegância. A gente faz isso com os nossos opositores? Bom, deixa pra lá, mas vai pensando aí. E aí tem um trechinho da Revista Espírita de 1859 que ele fala assim: há duas espécies de crítica, uma que é malévola, acerba, envenenada, onde o ciúme se trai em cada palavra. A outra, que visa a sincera pesquisa da verdade, tem características completamente diversas. A primeira não merece senão o desdém. Jamais com ela me incomodei. Somente a segunda é discutível. Olha que bacana. Então aquela crítica vazia, ele não se ocupava dela. Mas aquela crítica que tinha uma pesquisa sincera, tinha um argumento forte, tinha uma análise coerente, ele partia para a discussão de ideias, esse embate nesse palco. Aí ele fazia isso. E a última frase do Daniel é: porque é guiado pela própria consciência sempre reta. O que é ter uma consciência reta? É ter uma consciência tranquila. E quando é que a gente tem a consciência tranquila? Quando a gente faz as coisas certas. E quando é que a gente faz as coisas certas? Quando a gente segue a lei de Deus. Que ali nós temos todo o roteiro seguro para a gente poder seguir, para a gente poder acompanhar. Então, se nós estamos fazendo aquilo que rege as leis divinas, nós estamos com a consciência reta, nós estamos com a consciência tranquila e estamos caminhando em direção à luz. Palavras de Jesus que está lá em João, capítulo 3, versículo 21. Jesus disse: aquele que pratica a verdade vem para a luz. Então, aquele que pratica a verdade, que age de acordo com os ensinamentos que estão contidos nas leis de Deus, esse tem a consciência reta e esse está sempre buscando a luz, se aproximando da luz. Mas aí eu falei lá no início que a gente não tem esbarrado muito com essa tal de integridade, não é? Que ela anda meio escondida por aí. E por quê? Por que será que nós não temos tantas pessoas íntegras na sociedade convivendo com a gente? Por que nós também não cultivamos mais, não insistimos mais em sermos íntegros? Talvez porque o verbo ganhar assumiu uma proporção espantosa na atualidade. Muitas pessoas preferem ganhar dinheiro, ganhar poder, ganhar posição social, ganhar seguidores nas redes sociais, até aí tem ganhar, né? E com isso, ganhar, e muitas vezes quando se atinge o topo dos valores materiais, e esses valores são passageiros, são efêmeros, e quando essa pessoa volta para dentro de si, encontra ali um vazio. Por quê? Porque as suas conquistas são exteriores e são castelos de areia que podem desmoronar a qualquer momento. E aí essas pessoas começam então a agasalhar dentro de si amargura, tédio, depressão. Nós temos com muita frequência vulgarizado os nossos sentimentos, porque a gente vive numa sociedade que coloca o material em primeiro lugar. E com isso, as ideias, os ideais sublimes vão ficando sufocados nessa massificação de interesses imediatistas, fixados no prazer rápido, em desfrutar das coisas materiais. E se a gente se deixa sufocar por isso, a gente se afasta daquela luz que Jesus falou, daquela iluminação íntima. A gente não deixa brilhar a nossa luz, ela fica apagada, ela fica ofuscada. Quantas pessoas falam assim: a vida é breve, passa rápido,
Então, temos que aproveitar ao máximo. E aproveitar ao máximo significa enxergar os irmãos como inimigos, a serem derrotados, a serem pisados. E com isso, o egoísmo vai se ampliando, vai crescendo cada vez mais. E as pessoas começam a só querer levar vantagem em tudo. O seu foco é o eu. E não importa o que eu faço para eu vencer, eu ganhar, eu chegar lá onde eu quero. E aí começa a se utilizar de uma lei, que eu não sei se vocês já ouviram falar, que é a lei de Gerson. E aí eu vou ter que explicar e vou ter que denunciar a minha idade. Vamos lá. Essa lei de Gerson ficou conhecida desse nome, que é uma lei de levar vantagem, de passar na frente dos outros. Gerson é um jogador de futebol que participou da seleção brasileira de 1970, tricampeão do mundo. E ele, na década de 70, foi convidado para protagonizar uma propaganda de cigarros Vila Rica. E no mercado, essa marca de cigarro tinha um valor mais acessível do que outras. E ele então começa nessa propaganda a falar dos benefícios, se é que podemos falar isso, né, do cigarro. Ele dizia que não irritava a garganta, que era suave, que era gostoso, para vender o peixe. Mas no final ele dizia assim: eu gosto de levar vantagem em tudo, certo? Uma cara assim meio de malandro. Então leve vantagem você também, leve Vila Rica. Então você fumando aquele cigarro, você estava levando vantagem. Só que isso caiu no domínio popular como que levar vantagem justifica o nosso jeitinho brasileiro, que já estava incorporado, né, vamos dizer assim, na nossa cultura. Então, o que é esse jeitinho brasileiro? A coisa pode ser, eu posso fazer o que é errado, parecer o certo para atingir o meu objetivo. Então, eu posso chegar aonde eu quero e os meios não interessam. Então, eu posso levar vantagem. Então, ficou isso. E aí, com o passar do tempo, chamaram esse jeitinho brasileiro de lei de Gerson. E aí, ele não gostou da sua imagem estar associada a isso. Tentou até desvincular. Mas não tem jeito. Ele falou que se arrependeu, deu um monte de entrevista na época, mas aí já era tarde. O nome dele já tinha sido batizado por essa lei aí de levar vantagem em tudo. E depois, no segundo anúncio, no final, ainda apareciam os dizeres assim: levar vantagem não é passar ninguém para trás, e sim chegar na frente. Mas vocês acham que as pessoas se preocuparam com isso? Não. Aquilo de levar vantagem em tudo já estava marcado como um registro de que na malandragem os fins justificam os meios. E não é bem por aí. Não é bem por aí, né? E aí, com os escândalos frequentes que sempre aconteceu na nossa política, fraude, corrupção, lavagem de dinheiro, superfaturamento, entre outras coisas, essa expressão, lei de Gerson, ela acabou ficando. Ela, inclusive, é estudada em algumas faculdades, faculdade de propaganda, tem algumas aí que estudam essa lei de Gerson para analisar o comportamento das pessoas ali. Então ficou enraizada isso, né, na nossa cultura e virou sinônimo de levar vantagem em cima de tudo. Não importa, não precisa respeitar nenhum código moral, nenhum código ético. E a gente percebe isso realmente na nossa cultura, no nosso dia a dia. Nesse período de pandemia isso ficou muito evidente. 620 mil pessoas se cadastraram para receber o auxílio emergencial sem ter direito, sem estar dentro daquele enquadramento das normas estabelecidas pelo governo. 620 mil, dentro desse número, é um número muito grande. Havia, inclusive, pessoas que já desencarnaram, que seu CPF foi usado indevidamente. Então, o que é isso? É querer tirar vantagem de uma situação catastrófica,
onde outras pessoas estavam realmente necessitando. E na hora que esse dinheiro é desviado para um percentual da população, outro fica sem receber aquilo ali, por diversos motivos, mas há um desvio. O que falar então desses superfaturamento também no preço dos respiradores? Era momento de abaixar o preço, ou de fazer um preço de mercado, e não de elevar porque a procura estava alta, porque não era uma procura numa situação de normalidade, é uma situação crítica de pandemia. E sem falar naqueles que venderam, receberam o dinheiro e não entregaram, porque não tinham respiradores para poder entregar. Então é uma situação realmente muito delicada, que nós precisamos fazer a nossa parte, cada um de nós fazer a nossa parte, para que nós, como integrantes de uma sociedade como um todo, possamos modificar a nossa sociedade. E isso não pode demorar muito, não. E quem diz isso não sou eu, não. É a benfeitora Joana de Ângeles, no livro Diretrizes para o Êxito. Ela diz assim: torna-se inadiável a redescoberta da integridade moral do indivíduo. Gente, inadiável. Temos que começar já. E ela continua: integridade de pensamento, de palavra, de ação. Mediante a integridade, o suborno e a corrupção cedem lugar à ordem e à vivência dos significados profundos da vida. Então, no momento que a integridade se elevar mais, corrupção e suborno vão cair, vão diminuir. Olha o planeta de regeneração aí, né? Então nós precisamos trabalhar para que essa regeneração realmente ela se efetive. E a benfeitora Joana de Ângeles nos trouxe uma série de livros que consta da série psicológica. E o que ela traz nesses livros? Ela traz ali uma fonte de propostas de conduta, de comportamento e de relacionamento, para que isso possa nos proporcionar um estado de bem-estar e de saúde emocional, para que a gente possa enriquecermos, fortalecermos intimamente, para que a gente possa, fortalecidos, enfrentar os conflitos externos, para que a gente possa passar por essa situação de transição planetária de uma forma harmoniosa, de uma forma equilibrada. Então, esses livros da série psicológica nos propõem um resgate da nossa integridade psíquica. Nós precisamos estar íntegros. E ela diz mais, que essa conquista ela é lenta. A natureza não dá saltos, né? Então é lenta, mas ela precisa ser contínua, para que cada pessoa possa descobrir o seu autocontrole, autodomínio, autoaperfeiçoamento, os seus valores morais, e não viver apenas deixa a vida me levar de acordo com o que os fatores externos nos empurram. E se vocês quiserem mais sobre isso, tem na internet, no YouTube e no Facebook, um vídeo do Haroldo Dutra Dias, uns 7 minutinhos, ou não chega a isso. Procura lá, resgate da integridade psíquica, que ele é perguntado sobre isso. E ele faz um paralelo da série psicológica da Joana com o período de transição que nós estamos vivendo. Então, vocês ouvindo diretamente do Haroldo, é melhor do que eu reproduzir aqui o que ele falou. Vai que vale a pena, é um vídeo curtinho, no instantinho vocês vão assistir, vão gostar do que ele vai falar. Então, com isso, nós podemos mudar o cenário que nós estamos vivendo? Claro que podemos. Mas sem ficar apontando o dedo, né? Pra quê? A gente tem que apontar os dedos, pra gente mesmo aqui, fazer uma autoanálise. Como é que nós estamos agindo para ver se nós estamos no caminho da integridade ou se nós estamos longe e precisamos acelerar o passo aí um pouquinho para ser íntegro. Então a gente tem algumas perguntas que a gente pode refletir. Nós temos coerência no nosso discurso e no nosso comportamento? Ou nós somos aqueles que falamos uma coisa e fazemos outra?
Nós buscamos conquistar os nossos objetivos pessoais, os nossos objetivos profissionais, através do nosso próprio esforço e do nosso mérito? Ou para isso a gente precisa dar uma cotovelada e derrubar o companheiro do lado, puxar o tapete? Como é que nós estamos agindo? Nós mantemos a mesma conduta quando estamos sozinhos e quando estamos em público? Ou em público nós somos uma pessoa e quando estamos sós somos outra pessoa? Nós tratamos com respeito as pessoas, não importando com classe social, com hierarquia, tratamos todo mundo com a mesma gentileza? Ou nós cumprimentamos o vizinho que é gerente de banco, mas ignoramos a faxineira que abre a porta para a gente entrar? Nós reconhecemos os nossos erros e procuramos corrigi-los para aumentar essa integridade? Nós compartilhamos boas ideias ou apenas as ruins? Ou ainda acrescentamos naquelas que não são boas? Nós temos tido responsabilidade, temos tido dedicação nas tarefas que nós nos propomos a fazer? No lar, no ambiente profissional, na casa espírita que nós frequentamos? A gente pega uma tarefa com dedicação e responsabilidade do início ao fim ou larga pelo meio do caminho? Como é que nós estamos agindo? Então, sem dúvida nenhuma, quando uma pessoa é realmente íntegra, ela tem responsabilidade não é com os outros, mas sim com a própria consciência. A verdadeira integridade, ela não se submete àquela frase que os fins justificam os meios, assim como fez o Robin Hood, né? Que tirava dos ricos para dar aos pobres. Não há nada que possa justificar ao íntegro ele perder a sua integridade, a sua dignidade, a sua honradez. O homem que é realmente digno, que é íntegro, ele nega qualquer atitude ilícita, mesmo que seja no mais completo anonimato. Porque embora ele possa estar anônimo para as demais pessoas, ele não está para ele mesmo. Ele sabe o que ele fez, né? E aí podemos lembrar de Paulo, o grande apóstolo de Jesus, que compreendia muito bem isso e também o que significava ser um homem honrado, quando ele diz lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, versículo 12: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E no início das nossas reflexões aqui hoje, a gente citou Allan Kardec, mas nós temos um exemplo máximo, né? Embora Allan Kardec seja um ótimo exemplo para todos nós, mas um exemplo máximo de integridade, que transitou entre as criaturas como um autêntico representante da felicidade. Vocês sabem de quem eu estou falando, que é o nosso Mestre Jesus. Os seus valores, aquilo tudo que ele dava sentido, não ficava sem significado, né? E permaneceram íntegros até hoje, passado mais de 2000 anos, iluminando milhões de vidas que aprenderam os seus conteúdos. E a gente percebe até naquele momento da crucificação o que é uma pessoa íntegra de outra que não é. Pilatos sabia que ele não era culpado, mas lavou as mãos e deixou Cristo passar por tudo que ele passou. Pilatos depois não aguentou, mergulhou numa profunda crise de consciência, né? Consciência de culpa, foi destituído do poder e acabou fugindo da vida física pelo suicídio. O Cristo superou a morte física e ressurgiu para atestar a imortalidade da alma e a grandeza do seu reino de amor. Embora tenha sofrido, tenha sido escorraçado, tenha sido vilipendiado. Então olha só a integridade, como que eleva um homem no seu patamar, né? E nós estamos já encaminhando aqui para o nosso finalzinho do nosso encontro de hoje. E eu queria só terminar com uma pequena história, para nos ajudar mais ainda nessas reflexões. Há muito tempo havia um mestre
que vivia com um grupo de discípulos num templo. E esse templo já estava caindo aos pedaços. A situação ali estava, inclusive, colocando em risco a vida desse mestre e dos seus discípulos. E os jovens, então, insatisfeitos com aquela situação, começaram a reclamar das péssimas condições do templo. Então, o mestre, um dia, chamou todos os discípulos para uma reunião e propôs a eles o seguinte: bom, nós devemos realmente fazer uma reforma geral aqui no templo, mas como nós nos ocupamos com estudos e com meditações, não sobra tempo para a gente trabalhar, ganhar dinheiro e nesse dinheiro a gente fazer a nossa reforma. Então eu pensei numa solução bem simples e gostaria de saber se eu posso contar com todos vocês. E aí os discípulos, naquela atenção, o que o mestre ia pedir? Bom, cada um de vocês então deve descer para essa cidade mais próxima que tem aqui, que é inclusive a cidade que nos ajuda financeiramente, e vocês vão procurar bens materiais dessas pessoas e vão roubar. Com esses bens, nós vamos vender, reverter em dinheiro e com o dinheiro nós vamos fazer aqui a obra toda do templo. Os discípulos ficaram espantados. O mestre mandando a gente roubar. E o mestre ainda falou para eles assim: ainda tem mais uma coisa. E quando você roubar, vocês têm que roubar sem que ninguém veja, porque eu não quero também que a nossa fama, né, vá por terra, que eles falem que a gente agora é ladrão. Então, ninguém podem ver o que vocês estão fazendo, né, para que a gente possa continuar diante das pessoas tendo uma reputação de idoneidade. E aí ele se afastou. E os discípulos começaram a discutir entre eles: mas por que o mestre pediu para a gente fazer uma coisa dessa? Ir lá, roubar? Ele está mandando a gente cometer um ato ilícito. Aí o outro falou assim: mas com isso a gente vai poder reformar o templo. Ele é um homem sábio. Se ele está pedindo isso, ele deve saber o que ele está fazendo, né? Aí o outro é por uma boa causa. Aí eles se reuniram e saíram lá do templo e foram em direção à cidade para cometer os roubos. Todos foram? Não. Um ficou. E aí o sábio se aproximou dele e falou: meu jovem, por que você ficou para trás? E aí o jovem disse: é porque eu não posso seguir as suas orientações e roubar. Mas ninguém vai ver, me explica melhor isso aí, o que está acontecendo com você? E ele falou: mestre, se eu roubar algo de alguém, mesmo que ninguém veja, aonde quer que eu vá, eu sempre estarei olhando para mim mesmo. Meus próprios olhos irão me ver roubando e a minha consciência vai registrar para sempre esse fato. Eu não posso fazer isso. O mestre, então, deu um sorriso largo, abraçou o jovem e disse: eu só estava testando a integridade dos meus discípulos e você foi o único que passou no teste. Alguns anos mais tarde, esse jovem se tornou o mestre daquele templo. Queridos amigos, queridas amigas, que Jesus, o nosso mestre querido, o pastor das nossas vidas, continue a nos guiar, a nos orientar, e que nós tenhamos sensatez de seguir o seu roteiro seguro, para que possamos a cada dia nos tornarmos pessoas mais íntegras, pessoas mais valorosas, mais éticas, melhores e espíritos mais luminosos e principalmente regenerados, para que possamos reencarnar neste planeta quando ele for um planeta de regeneração. Agradeço muito e desejo que a paz do nosso mestre amigo Jesus e que o abraço amoroso de Maria Santíssima envolva a cada um de vocês. Muita paz e até a próxima. E assim, meus irmãos, concluímos mais uma segunda-feira de estudos, de conversa íntima com Jesus.
Muito obrigado à nossa irmã Verônica pelo carinho com que sempre prepara os temas para as nossas reflexões. Meus irmãos, esperamos todos novamente na próxima segunda-feira. Fiquem com Deus, na certeza de que a espiritualidade amiga está sempre conosco. Que nosso Mestre Jesus continua nos acompanhando, nos intuindo, sendo nosso modelo e guia. Fiquemos todos com nossos corações repletos de fé, esperança e caridade.